Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Prestem atenção nas notícias. Fla pode perder Everton Ribeiro. Vitor Pereira insatisfeito no Flamengo. E troca-troca, Michael por Ayrton Lucas. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like. O like é muito importante para que mais e mais pessoas possam assistir ao nosso vídeo. E peço a vocês também para que se inscrevam no nosso canal. Dá essa moral, não custa nada. Clica aqui embaixo, botão vermelho, inscrevendo-se no canal, acionando o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Galera, se você ainda tem o desejo de ir ao camarote oficial do Flamengo na Marquês de Sapucaí, olha, os ingressos estão se esgotando, muita gente comprando. Sabemos que hoje, começa hoje, né? E amanhã podem ter jogadores do Flamengo lá, enfim, quer dizer, você poder realizar os sonhos, né? Olha só as camisas, cara, que camisas lindas, né? Essa é do dia de hoje, a vermelha, e a preta do dia de amanhã. Então, clica aqui embaixo, o link está na descrição. Não esqueçam de colocar o código Barcelos, que é o meu cupom, né? Na palavra lá no cupom, desconto Barcelos com 2 L's, porque aí você vai pagar mais barato, vai ter o seu desconto e vai poder curtir o Carnaval Carioca no camarote oficial do Flamengo. Olha, é muita regaria, cara. Se vocês entrarem lá no Camarote Mais Brasil no Instagram e verem o cardápio, meu amigo, comida, bebida, é tudo regado, tudo liberado. É um negócio espetacular. Bom, falando aqui de Flamengo, primeira coisa, Vitor Pereira insatisfeito no Flamengo. Por que a gente trouxe esse tema, né? As informações dão conta, e a gente procurou saber, apurou, que essa reunião que aconteceu lá na Gávea, onde o Conselho do Futebol esteve reunido, ela aconteceu por alguns fatores. Um deles é o fato do presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, ele tem cobrado demais. Essa pessoa que passou a informação para a gente disse que o presidente está cobrando muito o departamento de futebol do Flamengo. O fato do Flamengo estar contratando e os jogadores não estarem rendendo, ou seja, contratações equivocadas. Essa pessoa me disse o seguinte: o presidente Rodolfo Landim, uma das bandeiras de campanha dele, na época que ele entrou, né, o primeiro mandato dele, que ele concorreu lá e criticava a gestão do Bandeira, era justamente as contratações que eram gastos uma grana do Flamengo e as contratações não aconteciam. Ele dizia que não rendiam, né? Ele dizia que as contratações podem até não dar certo, mas elas têm que ser numa quantidade muito menor, e que o Flamengo contratava muito mal, investia muito mal o seu dinheiro. Na época até citou-se o Vitinho, né? E que na gestão dele isso não iria acontecer. E realmente ele começou muito bem, contratando a Arrascaeta, contratando o Gabigol, Bruno Henrique e tal. Então o índice de acerto no final do ano, e ele dizia isso, era muito grande. Só que esse índice de acerto caiu muito. Os jogadores que o Flamengo contratou, Cebolinha, Vidal, Pulgar, Varela, enfim, até o Santos caiu de produção, mas o Santos podemos dizer até que deu certo, porque foi bem no ano passado. Todos eles não renderam ano passado, né? Então o Flamengo perdeu esse índice de acerto que era muito alto em contratações, e ele cobra isso. Informações é de que ele está cobrando isso do departamento de futebol. Então foi feita uma reunião na última quarta-feira, inclusive dia do jogo, terça-feira, na verdade, dia do jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, no sentido de tentar, terça não, quarta mesmo, né? No sentido de tentar entrar num consenso em relação ao Conselho do Futebol para que entre jogadores que estão sendo especulados não, indicados para o Flamengo, né? Oferecidos ao Flamengo, ou que o Flamengo tem a possibilidade de contratar. E claro, a gente fala aqui alguns nomes, como por exemplo o próprio Arthur do Bragantino, como Luiz Araújo, que está atuando hoje no futebol futebol japonês, como possibilidades para o meio do ano, como o Rames Rodrigues, que foi oferecido, é um jogador que tem um salário, um rendimento muito alto.
como outros, aí o Flamengo vai investir uma grana, por exemplo, no Wendel, no Claudinho, enfim, são jogadores que o Flamengo, claro, pode fazer esse investimento, mas quer que tenha um consenso no conselho ali, no conselhinho do futebol, para que minimize os erros. Do outro lado, você tem o treinador, que foi prometido uma coisa para ele, quando ele foi contratado, que era um investimento forte em contratações. E isso foi prometido e não está acontecendo. Ele cobra. O treinador do Flamengo entende que o Flamengo, por exemplo, não tem hoje um volante do nível do João Gomes, que tenha pegada no meio campo, que consiga fazer o box-to-box com precisão da maneira como ele quer. Quer dizer, o Vene Casagrande trouxe a informação de que o Maurício do Internacional chegou a ser oferecido ao Flamengo e o departamento de futebol entendeu que não era o melhor dos nomes. Quer dizer, quem seriam esses jogadores? Vale a pena investir no Arthur, por exemplo? Vale a pena investir no Ângelo, que é um garoto? Enfim, tudo isso foi discutido na última quarta-feira. O que acontece é que o Flamengo precisa agilizar o processo, né? Você pega, por exemplo, claro que nós sabemos que as grandes contratações do Flamengo vão acontecer só no meio do ano, tudo bem, mas algumas contratações pontuais precisam acontecer agora e o Flamengo precisa acelerar. Já sabe quanto custa um Arthur. Ah, é caro. É muita contradição essa história de que assustou o Flamengo. Sinceramente, o Flamengo já sabe quanto que o Bragantino quer no Arthur, né? E outra, se o Arthur assustou, como é que querem pagar mais no Ângelo, que é muito mais caro do que o Arthur? Então, assim, são algumas situações que estão sendo noticiadas e que tem ali contradições e a gente precisa, obviamente, tentar entender. Fato é de que o Vitor Pereira não está satisfeito, né? Ele não está satisfeito porque foi prometido a ele uma coisa e realmente a coisa não está rolando da maneira como foi combinado. Troca-troca envolvendo Ayrton Lucas por Michael, cara. Então, existe essa possibilidade? Bom, o Al Hilal tem interesse, saiu na mídia lá árabe, de que eles querem o Ayrton Lucas. Eles querem, como a primeira contratação para a janela de inverno, né, como eles chamam, o Ayrton Lucas. Só que, entendam uma coisa, o Ayrton Lucas, o Al Hilal nem pode contratar. Eles estão punidos, ele tem o transfer ban lá para poder resolver o seu problema, né? O Flamengo tem interesse no Michael e o Michael já foi dito lá pelo Al Hilal que eles aceitam. Se resolverem o problema do transfer ban, eles aceitam negociar o Michael sem problema nenhum. Aí eu pergunto a você, seria adequado o Flamengo oferecer o Ayrton Lucas pelo Michael? O Flamengo é aquela história, cobertor curto, você ia descobrir a cabeça, né? Para poder cobrir a cabeça, tu ia descobrir os pés. O Flamengo não tem lateral esquerdo. E você não encontra jogadores dessa posição de forma fácil, não. Então, assim, eu queria ouvir a opinião de vocês. Então, por favor, coloquem aqui. Seria válido o Flamengo fazer esse tipo de troca, já que eles têm interesse no jogador do Flamengo e o Flamengo com interesse no jogador deles? Olha, eu acho que o Flamengo precisa investir dinheiro, contratações usando recursos financeiros, porque perdemos já o lateral direito e não repomos, perdemos o volante e não repomos, né? Então, isso precisa ser consertado imediatamente. Eu vou emitir a minha opinião, claro que vale a de vocês, mas eu não trocaria, não. Eu gostaria que o Flamengo contratasse o Michael, sim, mas não desse o Ayrton Lucas de forma alguma. Um jogador que o Flamengo contratou por um valor alto, né? Não foi barato. Enfim, eu não acredito que o Al Hilal consiga êxito nessa contratação, não. Agora, o Al Hilal não tem interesse só no Ayrton Lucas, não, hein? O Al Hilal tem interesse também no Everton Ribeiro. A repórter do UOL, a Marília Ruiz, ela trouxe a informação de que 2 clubes brasileiros têm interesse no Everton Ribeiro e devem formular uma proposta nos próximos dias, né? A gente não sabe quem são esses 2 clubes brasileiros, mas eu sei os 2 clubes árabes, né? O Al Hilal tem interesse no jogador e o Al Ahly, ex-clube do Michael, não é o Al Ahly que o Flamengo enfrentou, é o Al Ahly de Dubai, né? O Al Ahly, inclusive, esse Al Ahly que eu estou me referindo, ex-clube do Everton Ribeiro, enfrenta na segunda-feira, dia 20, o Al Hilal. Então, um confronto pela Champions Asiática, Al Hilal e Al Ahly, os 2 clubes estão muito bem na competição e vão se enfrentar. E o Al Ahly tem
total interesse, além do Al Hilal, em contar com o Everton Ribeiro de volta. E aí, galera, entendam, eu sei que muita gente vai dizer, mas o filho do Everton Ribeiro não vai querer e tal. Pô, quem é que não quer morar em Dubai, gente? Entendeu? E assim, pode ser o último contrato da carreira dele. O Flamengo não procurou o jogador por uma renovação. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e daqui a pouco, daqui a alguns meses, assinar um pré-contrato e ir embora de graça. Então, assim, eu digo a você, e detalhe, hein? Pode também sair no meio do ano, porque os caras têm grana e o valor da multa dele, já a partir de janeiro, caiu muito. É um valor bem pequeno. O Flamengo pode perder o Everton Ribeiro. Eu acho que o Flamengo não deveria perder, não. O Flamengo está se enfraquecendo cada vez mais. O Everton Ribeiro está mal? Tá, mas, cara, é um jogador de seleção brasileira. É um bom jogador para estar no elenco. Ele pode ser titular, pode ficar no banco. Se você for vender, já tem dificuldade de contratar um jogador de meio campo, né? Se você perder de graça esse tipo de jogador, então, por um valor de multa muito pequeno, olha que situação, cara. A reformulação, eu sou até a favor que o Flamengo faça uma reformulação no elenco, mas ela precisa ser de forma gradativa e não mandar embora para poder trazer. Você tem que trazer e fazer essa mudança de forma gradativa, porque senão, cara, você traz um jogador, você não sabe se o cara vai dar certo. O Everton Ribeiro já sabe o que vai render. E rende. Foi o grande responsável pelos títulos do ano passado. Enquanto o Arrascaeta não estava jogando absolutamente nada, na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil, o Everton Ribeiro comeu a bola. Inclusive dando um passe na final da Libertadores belíssimo para o Gabigol, uma jogada toda construída por ele. Então não tem que tomar cuidado. É um grande jogador, tem interesse de clubes brasileiros, como a Marília Ruiz disse, mas eu me preocupo muito mais, eu não acredito que ele vá para clubes brasileiros, eu me preocupo com os clubes árabes, porque é muito dinheiro envolvido. O Al Ahly, ele se adaptou muito bem lá, ele gostava de morar lá. A Marília, que é a esposa dele, também adorava morar lá em Dubai. E, claro, imagina, morar no lugar daquele para os filhos é maravilhoso também. Enfim, muito cuidado, a gente já vem falando isso desde o final do ano passado e agora, voltando à tona, o Everton Ribeiro podendo deixar o Flamengo. Galera, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Família da Nação. Muito obrigado a todos e saudações rubro-negras.